Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa manhã. Graça e paz, que a graça de Deus esteja com a gente durante esse culto e essa reflexão que nós vamos fazer. Eu resolvi começar com essa imagem aqui, porque a palavra golpe, golpismo, atentado à soberania nacional, abolição do Estado de Direito, organização criminosa armada, se tornaram palavras do nosso dia a dia. Então, por favor, me deixem falar de golpe. Eu preciso falar de golpe. Eu tenho que falar de golpe de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito. Não concordam comigo? Meus irmãos me dão essa chance, essa oportunidade. Posso descarregar tudo. Ah, sim. Eu quero falar de um golpe hoje, viu, Jéssica? Eu quero falar de um golpe. Mas de um golpe que não deixa nenhuma dúvida de que ele foi dado. Não existe nenhum senão duvidoso a respeito da sua existência. Calma. Não desligue a TV ainda. Não vá-se embora desse culto. Como na outra reflexão que eu fiz, vá até o final, para você entender do que eu estou falando, do que eu vou falar para os irmãos. O golpe que eu vou falar para os irmãos nessa manhã, ele é um golpe que ele é dado por Absalão em seu pai Davi. Absalão em seu pai Davi. Essa história está registrada no livro de 2 Samuel, principalmente nos capítulos de 15 a 18. 15 a 18. E é uma história fantástica, extraordinária, que eu não sei se os irmãos já leram, se tem ela em mente, mas eu diria assim, leiam, porque vocês vão entender, por exemplo, porque o pastor aqui diz que o personagem da Bíblia que ele mais admira é Davi, um homem segundo o coração de Deus, dito pelo próprio Deus. Vamos fazer uma leitura seletiva para a gente tentar ambientar esse golpe, para a gente entender como é que deu-se esse golpe, como é que se formou esse golpe. Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 15. Veja bem, Absalão, ele nunca foi um camarada muito, vamos dizer assim, que fechava com Davi, que se harmonizava com seu pai. A relação entre os dois era uma relação complicada, difícil. E aí, ele resolveu dar o golpe. E ele começa esse golpe 4 anos antes de dar o golpe. Em silêncio, na surdina e da seguinte maneira. Ele ia com um grupo de 50 homens, ficava na estrada que ia dar em Jerusalém, caminho daquelas pessoas que iam consultar Davi a respeito de alguma causa, para que Davi desse alguma sentença, fizesse justiça. E aí ele começa a interceptar as pessoas no meio do caminho, interceptando as pessoas no caminho, ele começa a dizer para elas assim, qual é a sua causa? Qual é o seu problema? Ah, não, você tem razão. Você é uma pessoa justa. E veja o que diz aí no capítulo 15, versículo de número 4. Ele falando, diz assim, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem e tivesse sua demanda ou questão, para eu lhe fazer justiça. O cara estava com a causa complicada, difícil de resolver. Se o filho do rei está dizendo assim, olha, eu queria, segundo Samuel, eu queria, na verdade, que alguém fizesse justiça para mim. Olha, você não ia ficar satisfeito se a pessoa dissesse para você, não, eu é que queria ser juiz para fazer justiça a você. Ou seja, os golpes muitas vezes começam com uma capa de justiça. Justiça. Muito bem. Ao fim de 4 anos, né? Mas tem uma outra coisa interessante, que é o versículo de número 5.
Versículo 5 diz assim: também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava e o beijava. Olha só. Garoto esperto. Não só prometia a justiça acontecer, mas também abraçava, beijava, né? Estabelecia relacionamento, conversava, tornava aquela pessoa importante. Ô menino lindo, esse Absalão. Absalão. Aliás, entenda que o nome Absalão significa, vem de Shalom, tá? Isso aqui significa pai da paz. Pai da paz, pai da paz. Enfim, ao final de 4 anos, ele disse para Davi assim: me deixa ir para Hebrom, eu quero celebrar lá em Hebrom, quero agradecer a Deus lá em Hebrom. E Davi diz: vai em paz. Está aí no versículo de número 9 desse capítulo 15. Porém, quando ele chegou em Hebrom, ele mandou mensageiros secretos para tudo quanto foi tribo de Israel e disse assim: olha, na hora que vocês ouvirem a trombeta tocar, todos vão gritar: Absalão é rei em Hebrom. Ou seja, o golpe estava dado. Mas ele mandou também chamar um sujeito, isso aí está no versículo 12, chamado Aitofel. Enquanto oferecia seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. E assim, a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava partido de Absalão crescia em número. Li o versículo 12 agora. Por que eu estou lendo esse versículo 12 e estabelecendo esse contexto? Porque é importante que os irmãos entendam também quem foi Absalão, porque esse será o personagem central, aliás, Aitofel, porque esse será o personagem central da nossa reflexão de hoje pela manhã. Ok? Versículo número 16, desse mesmo capítulo ainda 15, diz assim: o rei saiu e todos de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Ou seja, Davi se viu obrigado a fugir. E deixou apenas 10 concubinas para cuidar do palácio dele lá, em Jerusalém. Enquanto isso, evidentemente, nosso amigo Absalão, ele vai invadir Jerusalém, tomar conta de Jerusalém nesse instante. É muito interessante a gente também perceber o estado que Davi ficou nesse momento quando se viu traído pelo filho, quando o filho deu o golpe de estado nele. Isso você vai encontrar no versículo de número 30. Diz assim: Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. E todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando também. Então, contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: ó Senhor, peço-te que transforme em loucura o conselho de Aitofel. Aitofel era um conselheiro do rei. Fazia parte do staff do rei. Era um dos personagens mais importantes do rei Davi, como um conselheiro para ele naquele instante. E esse Aitofel resolve ficar do lado de Absalão. Ok? Então, vamos partir para o versículo seguinte, que diz assim, versículo de número 34, que diz assim: mas, de volta para a cidade, disse a Absalão... Aliás, deixa-me dar uma explicação. Existe um outro conselheiro chamado Usai, que vai encontrar-se com Davi e diz: Davi, eu quero ir com você, eu vou embora com você. E Davi diz para ele: não quero que você vá comigo, eu quero que você, na verdade, fique em Jerusalém, porque você vai ter uma missão muito importante para fazer. É essa missão que tem escrito aí no final do versículo 34. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel.
Então Husai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Esse é o contexto. Entenda bem o seguinte. Por que eu estou trazendo o Aitofel hoje aqui como sendo o nosso personagem principal? Uma, porque nós estamos vivendo aquilo que se chama de Setembro Amarelo. Outra, porque, na verdade, o Aitofel, ele vai vivenciar, vai nos trazer certas lições que nós não podemos jogar fora de jeito nenhum. Beleza? Para ser um conselheiro do rei, esse indivíduo tinha que ter todos os requisitos possíveis importantes. E o Aitofel tinha. Por exemplo, ele precisava ser de uma linhagem respeitável, reconhecido por sua sabedoria. Deveria ter uma relação pessoal com o próprio rei. Deveria possuir experiências tanto de batalhas quanto de governo, de administração, de povo, de país. Esse indivíduo, ele deveria, inclusive, se possível, ser um profeta. Muitos profetas foram conselheiros do rei de Israel. Aitofel tinha tudo isso. Inclusive, alguns dizem que ele era o avô de Betseba, que se tornou mulher de Davi também. Ou seja, uma das esposas de Davi. Esse camarada era tão famoso, tão famoso, tão famoso, que no capítulo 16, abra sua Bíblia aí no capítulo 16, versículo 23. Desse Aitofel se diz o seguinte: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Percebeu? O conselho que esse camarada dava naquela época era como se fosse, na verdade, uma resposta de Deus a uma consulta que fizesse a ele. Era pouco isso. Ou seja, o homem estava quase falando pela boca de Deus. Ele era uma espécie de porta-voz de Deus na concepção das pessoas naquele instante. É bronca? É ou não é um negócio desse? Hein? Eita! É o cara. É o cara, é o cara e é o cara. Tanto é que Davi se aconselhava com ele, ele era parte do conselho de Davi. E também o próprio Absalão não mandou chamar ele à toa para tomar parte no golpe junto com ele, porque sabia que esse sujeito era muito inteligente, era muito sábio, com certeza absoluta. Ele, inclusive, é o autor do primeiro conselho que Absalão segue em relação a Davi. Qual conselho é esse? É um conselho que eu digo brincando que é eu acho que é o único registro de uma cena pornô na Bíblia. Como se fosse um filme pornô. Os irmãos estão dizendo, que é isso? Tem isso na Bíblia? Tem. Assim que Absalão entra em Jerusalém e pergunta a ele, o que é que a gente deve fazer? O que é que eu devo fazer? Aí ele diz para Absalão, olha, teu pai deixou 10 concubinas aí. Arma uma tenda e tem relações com as 10. Ao ar livre, para que todo Israel visse. E assim ele se tornasse mais odioso em relação ao pai, e o povo que estava com ele respeitasse mais ele do que Davi. Porque seria uma total desmoralização de Davi naquele instante. Percebe como esse camarada ele é nocivo, ele é inteligentíssimo. Ele é sábio, mas ele é extremamente nocivo também. Esse é o contexto do golpe que eu vou falar para os irmãos nesta manhã. Feito esse contexto, que eu não podia deixar de fazer de jeito nenhum, vamos para o capítulo 17 agora. Capítulo 17, vamos dizer assim, que é o prosseguimento, né? A continuidade desse golpe, dessa história fantástica que nós estamos lendo hoje aqui com os irmãos. Vejamos, capítulo 17 diz assim:
Depois, Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto ele está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei e trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chame agora Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Husai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Lembre-se que Husai é o amigo de Davi, que Davi tinha pedido para ficar em Jerusalém, para frustrar o conselho de Aitofel. Legal? E Husai continuou dizendo: você conhece o seu pai, Davi, e os seus homens, e sabe o quanto eles são valentes, e estão enfurecidos como uma ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue a Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como coração de leão, com certeza irá desanimar. Porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eram cerca de mais ou menos 600 homens, tá? Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, uma multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, Davi, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal não viesse sobre Absalão. Ok? Entenderam direitinho? Nós estamos falando de um golpe. Então a gente tem que ir passo a passo, devagar, para que os irmãos entendam tudo direitinho. Beleza? Tudo fechadinho até agora. E aí? E o que acontece daí em diante? O conselho de Aitofel foi frustrado pela palavra de Husai, o outro conselheiro de Davi. E qual é a reação de Aitofel? Caminhe comigo um pouquinho mais à frente. Nesse mesmo capítulo 17, versículo de número 23, diz assim: quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa na cidade onde ele morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. É uma história e tanto, né? E foi verdade isso, viu, minha gente? Foi de vera, como a gente diz aqui. Ou foi a vera, como a gente diz aqui. Entendido isso, meu amado irmão, curve sua cabeça, ore comigo nesse instante. Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença nesse momento, queremos te agradecer o Teu carinho, o Teu amor,
a tua graça sobre nós. Queremos te pedir que tua palavra fale bem alto aos nossos corações nessa manhã e que a gente possa, a partir da tua palavra, entender todo esse contexto que nós estamos vivendo, essa maluquice que nós estamos vivendo, essa atmosfera louca, doida, violenta, agressiva, divisionária, que nós estamos percebendo acontecer na nossa sociedade, Pai. Nos dá a condição de, ao nos aproximarmos da tua palavra, não entendemos essa palavra como nossa palavra, mas sim como tua palavra aos nossos corações. Esse é o nosso sincero desejo no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela honra de pregar a tua palavra mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Ok, eu quero tirar 3 lições aqui para a gente a respeito da vida do chamado Aitofel. E essas 3 lições vão justificar o nosso tema hoje. O tema de hoje é exatamente esse, né? Quando o ego fala mais alto, a queda é maior. Tem gente que é assim, né? Parece que vive acima do mundo, pisando no mundo. Ele é o cara, ele é a pessoa. E nós somos os outros, o resto. Quais são as 3 lições que eu quero, na verdade, trazer para os irmãos nessa manhã aqui? A partir da vida de Aitofel e das suas decisões do que ele fez. Primeira coisa é essa daqui. Aitofel, o sábio que não sabia ouvir um não. Que ele era sábio, inteligente, estrategista, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Mas esse sujeito, ele não sabia ouvir um não. Capítulo 1, versículos de 1 a 7, vai nos capacitar a dizer isso. A partir do momento que, na verdade, o Sai lança uma contraproposta e Absalão decide dizer não ao conselho de Aitofel e dizer sim ao conselho de Aitofel, ele não busca argumentar, ele não busca dialogar, ele não busca ajustar a sua proposta, ele não busca, na verdade, encontrar um outro caminho, ele não usa a sua inteligência, ele não fala de sua sabedoria, ele simplesmente se retira. Para ele, um não era uma ofensa pessoal. Para ele, um não era uma ofensa pessoal. Aitofel, na verdade, ele confunde rejeição com desvalorização pessoal. O não de Absalão era como se fosse um ataque ao seu senso de importância, a quem ele era. O ego inflado que ele tinha não distinguia entre ideias que são rejeitadas e identidade que é ferida. Percebe? Quando ele recebe um não de Absalão para o conselho dele, que era, veja a ousadia, pegar 12 mil homens e ele mesmo ir matar só Davi e trazer todo o exército de Davi para o lado de Absalão. Quase nada, né? Quase nada. Pior que o danado estava certo. Se ele, na verdade, tivesse conseguido isso, talvez ele pegasse Davi de surpresa, desanimado. Lembra que Davi fugiu chorando, cabeça coberta e etc. Naquela noite, Davi estava muito fragilizado. E os homens de Davi também estavam fragilizados. Então, provavelmente, o plano dele daria certo. Só que existe um Deus atrás dos planos malignos contra os servos dele. Amém, meu irmão? Amém. Olha só, além disso, o Aitofel ele não tinha, vamos dizer assim, flexibilidade cognitiva. Ao invés de adaptar o seu plano, ao invés de discutir com o Sai, ao invés de contra-argumentar junto a Absalão, ele não faz nada disso porque ele estava tão acostumado a que as pessoas seguissem o que ele dizia,
que era impossível na visão dele que alguém dissesse alguma coisa e fosse um não para ele. Para ele não tinha a palavra não. Ele nem cogita essa possibilidade. Ele é tomado de surpresa, na verdade, pelo não de Absalão. Além disso, também ele não tinha nenhuma flexibilidade emocional. Nenhuma flexibilidade emocional. A rejeição o desestabilizou. A rejeição mexeu com as suas emoções. Ele se tranca, ele se fecha. Ele simplesmente se retira. Daí em diante, nesse texto bíblico, ele não diz mais nenhuma palavra. Você está entendendo como isso foi um choque? A rejeição do conselho dele? Isso não cabia na cabeça dele de jeito nenhum. Ou seja, a gente tem que entender que uma pessoa madura, ela aprende a absorver um não sem perder o seu equilíbrio. Entende o que eu estou lhe dizendo? Quantos nãos a vida já lhe deu? Quantos nãos você já recebeu de pessoas? Quantos nãos foram surpreendentes para você? Nós precisamos entender que ouvir um não faz parte da vida e que uma porta fechada, ela não é o final do mundo para a gente. Quantas portas já se fecharam para você? Quantas vezes você teve que superar isso? Olha só o que eu vou te dizer. A nossa vida não pode ser uma coleção de sims. A nossa vida não pode ser uma coleção de sims. Existem alguns nãos pelos quais nós devemos dar muita graças a Deus. Muito obrigado, Deus, porque você me disse não naquele dia. Muito obrigado, Deus, porque você fechou a porta naquela hora. Muito obrigado, Senhor, porque se eu não tivesse recuado naquele instante, tinha sido uma tragédia para a minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque foi um não redondo na minha cara, que eu chorei, eu esperneei, eu questionei o porquê, o sim, o não. Fiz tudo isso. Mas muito obrigado hoje, porque eu entendo que naquela hora tinha que ser um não. Muitos de nós somos pais aqui. Já pensou se até hoje você só tivesse dito sim para os seus filhos? Desde que eles nasceram? Hein, Gerson? Evinha? Sim, 2 anos. Mas quantos não a bichinha já teve? Um monte. Para o bem dela. Se Gerson vê Evinha indo colocar o dedinho na tomadinha, 2 buraquinhos, tão lindo. Vou experimentar o que é isso aqui. Nessa hora você faz, minha filha, calma. Vamos conversar. Vamos conversar. Olhe bem. Enquanto isso, o dedo dela já torrou lá, né? Nessa hora tem que ser não, e não é não, e acabou-se. E não interessa se a Evinha entende porque não é não, porque não pode. A Evinha não vai entender isso agora, não adianta. Só lá na frente a Evinha vai entender. Graças a Deus que meu pai me disse não quando ia colocar o dedo na tomada. A mesma coisa somos nós. Muitas vezes Deus diz não para a gente não vai entender, vai espernear, mas lá na frente Deus vai dizer assim, olha, não ia dar certo, não ia funcionar. Não era desse jeito, ia ser complicado, muito complicado, ia ser danoso para você. Eu sei que receber um não é horrível, dói, magoa, fere, mas não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Garanto que você vai sobreviver a isso. Nossas vidas não podem ser uma coleção de sims, mas ela precisa também ter nãos. E Aitofel, ele não sabia lidar com essa palavra não. Tanto é que é a primeira vez que ele recebe um não e ele se descompensa completamente nessa hora. Aitofel era um sábio que não sabia lidar com a palavra não. Não sabia ouvir a palavra não.
Pergunto eu, respondo você. Você é uma pessoa que sabe ouvir um não? Como é que você reage quando recebe um não? Você tem recebido nãos ultimamente? Que tal começar a pensar e dar graças a Deus pelo não que você recebeu? Segunda coisa, Aitofel era o sábio que não sabia lidar com a frustração. Não sabia lidar com a frustração. Você viu aqui 2 textos que eu li, e Deus sabia disso, que ele não sabia lidar com frustração. 2 textos que eu li aqui diz exatamente isso. Primeiro é quando Deus diz para Usai, volte, fique em Jerusalém, porque você vai me ser muito mais útil lá do que comigo aqui, porque você vai ser um peso para mim. E você vai me ajudar, Usai, a frustrar os conselhos de Aitofel. E o outro mais à frente, quando ele diz que realmente o conselho de Usai fez com que o plano de Aitofel fosse frustrado completamente. Versículo 23 desse capítulo 17, aliás, diz assim: quando Aitofel viu que o conselho que ele tinha dado não tinha sido seguido, ele preparou o jumento, foi para casa, na cidade em que morava. Ele é o sábio que se fecha em sua frustração, em sua angústia, em seu estreito mundo interior nessa hora. Na verdade, o sábio conselheiro Aitofel, ele comete 4 erros emocionais nesse instante. O primeiro deles, em primeiro lugar, ele transforma a frustração em amargura. Em vez de utilizar a decepção para o seu próprio crescimento pessoal, para o seu próprio desenvolvimento, ele se enche de mágoa, rancor e daquilo que a Bíblia chama de raiz de amargura. É isso que ele faz. Esse é o primeiro erro dele. Ele não tem flexibilidade cognitiva para conversar com as pessoas e ele comete 4 erros emocionais. O primeiro é exatamente esse: transformar a frustração dele em amargura nesse instante. Segundo erro que ele comete, ele faz da derrota um fim absoluto. Ele não consegue ver naquele episódio de que ele recebeu um não, de que o conselho dele não foi aceito, algo passageiro, algo natural. Quantas vezes a gente traz uma ideia, ela não é aceita, não funciona, a gente volta, faz outra coisa, pega outro caminho, resolve outra situação, etc. Não, para ele aquilo ali se transformou em algo absoluto. O que é passageiro se torna absoluto. É passageiro que o Náutico perca uma partida. Mas o absoluto é o esporte perder uma partida. Eu não posso transformar as derrotas do Náutico em algo absoluto, posso? Ele perde muito. De jeito nenhum. Esporte é outra situação, é outra coisa. Nós não podemos pensar que as frustrações nossas de cada dia, elas são absolutas e definitivas, vão representar frustrações para o resto da nossa vida. Para a eternidade nós seremos frustrados. Não podemos pensar dessa maneira, desse jeito. Enfim, ele pega aquela derrota que ele teve perante o Sai e transforma em algo absoluto. Não consegue ver que isso é passageiro. Aquilo ali para ele é como se fosse o final da novela, do final do mundo. Parece que para ele acabou o mundo a partir do instante que ele foi frustrado. Terceiro lugar, ele permite que o orgulho dele amplie a sua dor. Orgulhoso como ele era. Lembra do que o texto disse? Por que eu li aquele contexto todinho? O texto disse o quê? Que a palavra dele é como se fosse uma resposta a quem consultasse Deus. Olha para aí.
O cara vai aceitar então que o conselho dele não foi seguido, não foi ouvido, derrotado por um sai da vida. O orgulho dele faz com que ele amplie a sua dor. Faça com que essa dor o tome completamente, o absorva completamente. Perder para o sai não estava nos planos dele, mexe com os brios dele, mexe com o orgulho dele, mexe com a vaidade dele, mexe com quem ele era efetivamente nesse instante. Desarruma a cabeça do homem completamente. Quarto erro que ele comete, emocionalmente falando, ele toma decisões definitivas em momentos de extrema instabilidade emocional. Agora presta bem atenção no que eu estou te dizendo. O quarto erro que ele comete é tomar decisões que são definitivas em momentos de extrema instabilidade emocional. Ele está completamente perdido emocionalmente. Logo, ele toma a decisão de se enforcar. Percebeu? Como é que o sujeito pode tomar uma decisão dessa no momento que ele está completamente perdido emocionalmente falando? E olha que não é só ele não. Tem muita gente que hoje em dia faz isso do mesmo jeito que ele. Coloca a sua vida em risco, atenta contra a sua vida a partir de um momento que ele é de uma instabilidade emocional extremamente grande. É interessante que quando a Bíblia, se a gente não estuda mais a fundo, a gente vai perder alguns detalhes que são importantes. Aitofel, quando percebe que o conselho dele não foi seguido, o que é que o texto diz que ele faz? Ele sela um jumento para fazer a viagem de volta para sua casa, para sua terra, naquele instante. Selar o jumento era símbolo, naquela época, de ter uma tomada de decisão. Entendeu? Quando alguém selava o jumento para empreender uma viagem, isso representava uma tomada de decisão, que não tinha volta. Que é o contrário daquilo que Charles Kirk diz. Como é o nome do órgão que ele fundou? Ponto de virada. Ponto de virada. É o contrário de você andar numa linha reta, numa burra linha reta, sem se desviar daquilo que está na sua frente. Ou seja, a pergunta aqui é: como é que eu e você temos lidado com as nossas frustrações? Como temos reagido às portas trancadas diante de nós? Como temos respondido às negativas que a vida nos oferece? Como? Se a frustração ela não for tratada, ela se transforma em desespero, meu irmão. Se a frustração não for tratada, ela se transforma em desespero para mim e para você. Você já se sentiu frustrado? Foi fácil controlar-se emocionalmente nessa hora? Mas se você não trata dessa frustração, levando ela, por exemplo, aos pés de Deus em oração, se você não busca a palavra de Deus, você corre um sério risco de entrar em desespero. E foi isso exatamente que Aitofel fez. Ele entrou em desespero. Entendeu? Terceira lição que nós vamos aprender com o sábio Aitofel, de maneira inversa, né? É que Aitofel, o sábio, era o sábio que não podia ter sua vontade contrariada. Por isso que a queda é grande. Ele termina caindo fora do mundo. A continuidade do versículo 23 do capítulo 17 vai dizer que ele pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai.
No fundo, Aitofel, ele queria que tudo acontecesse segundo a sua perspectiva, sua visão, seu conhecimento, seu eu. Ele é o retrato do coração que idolatra o próprio ego. Aitofel é o retrato do coração que idolatra o próprio ego. É a chamada egolatria. Você idolatra o seu eu. Porque para você, você sempre está certo. Você nunca está errado. Você sempre tem razão. A sua voz deveria ser a voz ouvida o tempo inteiro. Muitos de nós temos alguns bons pedaços de Aitofel, não temos? Temos. Precisamos ser sinceros com relação a isso. Aitofel, na verdade, ele confundia a influência com controle. Ele não queria ter influência sobre o reinado nem sobre os reis. Ele queria ter controle. Ele queria que a sua palavra se transformasse em lei. E como isso não aconteceu, desta vez, ele se descompensa completamente. Presta bem atenção. O Sai, quando vai avaliar o conselho de Aitofel, ele diz assim: desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. Prestou atenção? A gente tem que prestar atenção no que lê na Bíblia, porque tudo que tem ali tem importância. O Sai diz: desta vez. Isso significa que das outras vezes o conselho dele foi sempre bom. Ô, desgraçado, é só dessa vez, pensa nisso. É só dessa vez. Já pensou se você sempre tivesse razão com a sua esposa? Não, aí é o contrário, né? Aí é o contrário, a gente nunca tem razão. Elas são Aitofel nessa hora. Entenda o que eu estou lhe dizendo. É só dessa vez que você não teve razão. Só dessa vez. Mas Aitofel ele não entende assim, porque para ele a vontade dele não podia ser contrariada. E por isso, desestabilizado, ele absolutizou aquilo que era relativo e radicalizou, tirando a própria vida naquele instante. Quando a nossa vontade ela se torna o parâmetro final de toda a verdade, se instala a tirania do ego. Eu vou dizer de novo. As frases dessa reflexão que eu estou fazendo questão de ler exatamente do jeito que eu escrevi, elas precisam ser refletidas por cada um de nós posteriormente, não só aqui agora, mas posteriormente. Veja bem, quando nossa vontade se torna o parâmetro final de toda a verdade, se instala a tirania do eu, a egolatria. Quando eu digo que a verdade está comigo, que eu sou a verdade, eu esqueço do que o próprio Cristo disse, né? Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E veja como essas três coisas têm uma ligação completamente perfeita. Caminho, verdade e vida. Então, o parâmetro final não pode ser a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. Não. Por isso, Aitofel jamais admitiria ser ignorado, ser rejeitado, ser deixado para trás, porque ele vivia nesse egocentrismo louco de que ele era a voz de Deus. Era o cara que tinha razão absoluta. É aí que Aitofel surta e começa a fazer jus ao nome que ele tem. A Bíblia é perfeita, né? O nome Aitofel significa irmão da loucura. Não diz que ele era loucura. Diz que ele era o irmão da loucura. Ou seja, ele andava agarradinho com a loucura.
Ele foi criado junto com a loucura. Essa loucura que fazia com que ele se sentisse o cara. O cara. Aqui cabe a expressão da gente dizer assim, que talvez Aitofel, ele fosse considerado Aitofel o Grande, né? Aitofel o Grande. E aí isso me lembra um outro indivíduo que na história foi alcunhado, teve o apelido de Alexandre o Grande. E dessa época em diante, vários outros personagens da história se consideram o Grande. O Grande. Caiu a ficha? Caiu a ficha? Caiu a ficha? Caiu a ficha? Pois é. A gente tem que saber como diz as coisas, né? Pois é. Alexandre o Grande, ele tinha uma palavra, uma frase que ele dizia assim. Olha só a frase de Alexandre o Grande. Nem o céu admite dois sóis, nem a terra dois senhores. Eita! Nem o céu admite dois sóis, nem a terra dois senhores. Então, quem é o senhor da terra? Joy. Eu, Alexandre o Grande. O Grande. Na sua loucura, Aitofel, ele não dava espaço suficiente na terra para dois conselhos. Ou era o dele, ou era nenhum. Não poderia haver dois conselhos, principalmente se o conselho do outro fosse mais importante do que o dele, de forma alguma, de jeito nenhum. Na cabeça dele, o único conselho que era o melhor conselho era o dele. Não poderia haver alternância de opiniões. Na cabeça de Aitofel não poderia haver alternância de opiniões. A única opinião tinha que ser a dele e mais ninguém. Se não fosse a dele, melhor seria não existir. Veja que sujeito radical. Radicalíssimo. Aitofel, ele representa o radicalismo que não admite meios termos, ajuste, negociação, acordos, opiniões contraditórias, possibilidade de alternância, convivência de opostos, respeito, diálogo, debate de ideias e não abate de debatedores. Sacou? Entendeu? O Sai é um debatedor, é um contraditório. Ele não admite isso. E como ele não pode matar nem o Sai nem Absalão, ele se mata. Tamanho é o radicalismo dele nessa hora, nesse instante. Como é que nós reagimos quando nossa vontade é contrariada, minha gente? Quando nossa opinião é contraditada? Quando nossos desejos não são realizados? A essa altura, Aitofel já considerava que falar com ele era falar com Deus. Então não tem acordo. Porque eu sou o suprassumo do suprassumo. Eu sou o 31 de fevereiro. 31 de fevereiro. Eu quero concluir ressaltando algumas coisas aqui para os irmãos. O que é importante ressaltar? Saber ouvir um não é sinal de maturidade psicológica. A vida não é uma coleção de sim, se fosse seria um desastre. Então, aprenda, meu querido irmão, a saber ouvir o não, ou os nãos que a vida vai lhe oferecer. Porque isso torna você maduro psicologicamente falando. Tem menina que você vai falar namoro, viu, Carlinhos? Ela vai dizer, não, não quero, Carlinhos.
E lá na frente você vai dizer assim, olhando para a vida dela, graças a Deus ela me disse não. Você talvez vá concorrer a alguma vaga de emprego e vai ser um não. Seu perfil não se coaduna com a gente aqui. Você vai para casa triste, com o rabinho entre as pernas, mas lá na frente você vai dizer assim, graças a Deus, porque Deus tinha uma coisa muito melhor para mim. Então saber ouvir não é maturidade psicológica. Sabe quem é que não sabe ouvir não? Menino, criança, bebê. Esses não sabem ouvir não. Quanto mais ouvem não, mais choram, choramingo, porque querem que seja assim, sim. Menino que não recebe não se torna um adulto manhoso. Segunda coisa, precisamos saber lidar com frustrações. É parte da nossa inteligência emocional isso. Não é o fim. Não é o fim. A gente precisa entender que a gente entra na frustração de um lado e sai vivo dela do outro lado. E que isso se chama de vitória. A gente se frustra aqui, se recupera aqui. Ninguém morre porque se frustra. Ou não deveria morrer porque se frustra. Terceira coisa. A gente precisa saber que nem sempre será feita a nossa vontade. E isso é adquirir consciência de que no fim não é o que nós queremos que importa, mas sim aquilo que Deus quer fazer através de nós. Entendeu, meu amado? Ter a nossa vontade contrariada é muitas vezes fazer com que a gente comece a olhar para a vontade de Deus e entender que Ele tem uma vontade que é muito superior à nossa. A própria Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou nem aos nossos pensamentos, muitas vezes é isso que Deus tem preparado para mim e para você, e a gente nem imagina, e fica forçando a barra para que a nossa vontade seja feita de qualquer maneira e de qualquer jeito. E quebra a cara. Olha só o que eu vou te dizer. Os intolerantes, os extremistas, os radicais, não sabem ouvir não. Os intolerantes, os extremistas, os radicais, não sabem ouvir não. Não sabem lidar com as suas frustrações. Logo, eles não suportam perder. Eles querem impor a sua vontade aos outros em toda e qualquer situação. Porque eles acham que são os únicos detentores da verdade. Para extremista não tem debate, tem abate de opositor. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Semana passada, não houve apenas um assassinato. Semana passada, não houve apenas um assassinato no mundo. Houveram 3 assassinatos. 3 de grande repercussão. Nos Estados Unidos também houve o assassinato de uma moça ucraniana, imigrante, que tinha saído de um país em guerra para tentar encontrar paz num país que está em paz. E um sujeito que já tinha sido preso 14 vezes e solto 14 vezes,
infelizmente encontrou essa moça no metrô ou foi no ônibus. E sem nenhuma explicação, sem nenhuma razão, a moça escutando, me parece, uma música, não teve tempo nem de saber o que estava acontecendo, porque esse maligno sujeito a esfaqueou várias vezes. E ela morreu sangrando dentro do metrô, na frente de todo mundo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que intolerantes, extremistas, radicais, não sabem ouvir não, não sabem lidar com frustração e querem que sua vontade seja feita de qualquer maneira. Sabe qual é o contraditório que existe na história dessa moça? É que existe uma frase que circula por aí, que é uma frase muito interessante e verdadeira até certo ponto. E essa frase estava escrita em cima da porta do quarto dessa moça. Como a gente hoje sabe de tudo, né? Porque todo mundo posta tudo na internet. Eu ouvi alguém que observou dizendo assim: no quarto dela, em cima da porta dela, estava aquela frase famosa hoje que diz assim: vidas negras importam. E o cara que matou ela foi um negro, preso 14 vezes, solto 14 vezes. Aquela moça teve 14 vezes chance de sobreviver. Ela defendia a vida dele, mas ele acabou com a vida dela. Só vidas negras importam? Vidas brancas não? Vida amarela não? Vida indígena não? Está errado isso. O que importa é a vida, não é a cor da vida. Isso é maluquice, idiotice, que tenta se justificar com estatísticas. Toda vida importa, inclusive a vida de um bebê no ventre da mãe. Sacou, meu irmão? Isso é uma estupidez. Enquanto a gente não valorizar a vida de qualquer pessoa, vida de cor nenhuma importa. Porque vão fazer o mesmo que fizeram com o Charles. Vão fazer o mesmo que fizeram com a moça. Esse foi o primeiro assassinato. Segundo assassinato, sabe qual foi? O da justiça. Se matou a justiça. Se assassinou a justiça. Sabe por quê? Porque não se faz justiça com injustiça. Ou eu posso dizer assim, não se faz justiça de modo injusto. A justiça, para ser justiça, ela tem que ser feita com justiça e não com vingança. Vingança não pode ser instrumento de justiça em lugar nenhum desse mundo. E tem muita gente que está julgando não com justiça, como eu disse há 2 semanas atrás, mas está julgando com os seus interesses, de acordo com suas amizades, de acordo com a sua tristeza, de acordo com a sua dor. E isso que eu estou dizendo aqui não invalida nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte: nós não vamos conseguir justiça praticando a injustiça para trazer a justiça. A justiça foi assassinada também. Foi morta também. E por último, o terceiro assassinato foi o de Charlie Kirk.
Olha só, no final das contas, quando as coisas fogem ao controle dos intolerantes, dos extremistas e dos radicais, eles apelam para o uso da força, tentando calar bocas com um tiro na garganta, para que a sua voz prevaleça. Porém, a única coisa que fica é o som de um tiro que ecoa apontando para o verdadeiro extremista. Entendeu? É muito simbólico a morte desse rapaz. Ele morreu debatendo, falando, usando a única arma que é possível o ser humano usar para chegar a alguma concordância. A palavra diálogo significa através da palavra. O que esse camarada fazia era simplesmente dizer assim: venham aqui debater comigo, vamos trocar ideias. Ele não dizia: venha para cá que eu quero lhe matar. E essa imprensa idiota, imbecil, partidária, primeira manchete que coloca lá é extremista de direita, como se, na verdade, ser extremista de direita justificasse ele receber um tiro. Pelo amor de Deus. Esse povo pensa que o mundo é feito de idiotas, de imbecis, que não sabe fazer leitura crítica das coisas. Eu disse que a morte dele é muito simbólica, porque o tiro foi na garganta. Foi como quem diz assim: eu quero calar a sua voz para que a minha voz prevaleça. A força. Ou é como quem diz assim: eu quero calar a sua voz porque eu não tenho argumentos para a sua verdade e a sua verdade me incomoda, porque eu quero estabelecer a minha verdade relativa de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas sabe qual é a única coisa que esse pessoal alcança, percebe e não percebe? É que simplesmente esse tiro, ele sai pela culatra. Esse tiro, ele atinge ao indivíduo, mostrando que quem é extremista não é o próprio Charlie, mas é aquele imbecil, idiota, vagabundo, sem vergonha, safado, que planejou a morte dele. Esse é o extremista, que a imprensa não mostra, que a imprensa não diz, que a imprensa encoberta. Sabe qual foi a manchete a respeito desse rapaz? Estudante brilhante, é acusado, não é culpado, é acusado de ser a pessoa que atirou em Charlie. E Charlie é quem? Charlie se torna o nazista, o indivíduo que não tem direito de viver. Por isso, meu irmão querido, grave bem essa frase. No final, os extremistas, eles apelam para o uso da força, tentando calar bocas com um tiro na garganta, para que a sua voz prevaleça. Porém, a única coisa que fica é o som de um tiro que ecoa apontando para quem é verdadeiramente o extremista dessa história. Esse rapaz, ele se defendia simplesmente família, liberdade, amor. Só que ele não era imbecil, ele tinha argumentos. E quem não tem argumentos contra a verdade, apela para o argumento da força. Aitofel, irmão da loucura, ele atenta contra a sua própria vida, porque ele não podia matar nem Absalão, nem podia matar o Hussai. Mas veja que coisa interessante. Ele é tão radical, o Aitofel, que ele nem espera o resultado
do conselho de Husai, que foi seguido por Absalão. Ele não quer saber do que vai acontecer, não. Ele só quer saber, na verdade, que o conselho dele não foi aceito. E ele vai para casa e se mata. Tão radical que é, sem nem saber se o plano de Husai ia dar certo ou não. Não deu, né? Não podia dar de forma alguma. Eu só estou enfatizando isso para dizer para os irmãos o quanto esse sujeito era extremista. Meu querido irmão e amigos que me ouvem nessa manhã, quero voltar a essa frase. Quando o ego fala mais alto, a queda é maior. O ego de Aitofel estava lá acima do mundo. A queda dele foi bem maior. É triste, é lamentável. Numa semana só, temos 3 assassinatos, como eu acabei de frisar aqui para os irmãos. Porque as pessoas não sabiam ouvir o não. Porque as pessoas não sabiam lidar com a sua frustração. Porque não suportavam ter a sua vontade contrariada. Meu irmão, se coloque debaixo da mão de Deus. E peça a Ele que tenha piedade de nós. Tenha piedade desse mundo que estamos construindo. E que seja feita a vontade dEle e não a nossa. No nome de Jesus. Amém.